Quase todas as mobilizações que estão acontecendo essa semana, ontem foi dia de greve geral, muitas manifestações pelo país, e o principal alvo são as reformas da Previdência e a reforma trabalhista também, que estão tramitando no Congresso Nacional. A gente vai entender um pouco mais dessa reforma que divide tantas opiniões, especialmente a reforma da Previdência. Nós vamos conversar a partir de agora aqui no estúdio do Notícia da Manhã com o advogado e presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário, Chico Couto, da OAB, Piauí. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente da Comissão Nacional de Direito Da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da OAB. Bom, essa comissão, desde o início, avalia os detalhes da reforma proposta pelo governo federal, que considera aí o déficit da Previdência em 2016 acima de 149 bilhões de reais e estima para esse ano um déficit acima de 180 bilhões de reais. Esse é o principal argumento do governo federal para impor essas medidas de reforma na Previdência. No entanto, a comissão é contra os principais pontos da reforma, né, presidente? Contra quase todos os pontos da reforma da Previdência, né? Uma vez que ela prejudica principalmente o trabalhador braçal e aqueles expostos à atividade de risco. Então, a OAB se posiciona de forma contrária a quase todos os pontos da reforma da Previdência, porque não podemos aceitar, nesse momento, e principalmente uma expectativa de vida do cenário brasileiro, na qual hoje é de 74 anos, mas para todo o Brasil. Onde você pega por setores, né, por estados, como o Nordeste, o Piauí, de forma específica, que a expectativa do trabalhador rural, trabalhador do campo do Piauí, é de 65,9 anos. Quer dizer, quando você impõe uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos, você está praticamente tirando a Previdência o direito de aposentadoria de um trabalhador como esse. Isso é a idade, porque não é só a idade que ele vai ter que implementar para perceber aquela aposentadoria. Ele vai ter que atingir a idade de 65 anos, que, diga-se de passagem, ela também é transitória, porque ela também sobe de acordo com a expectativa de vida do brasileiro. Então, hoje pode ser 65, daqui a 3 anos pode ser 66. Então, você tem que atingir essa idade mínima e a carência, que sobe de 15 anos para 25 anos. O tempo de contribuição da Previdência. Isso, o tempo de contribuição do trabalhador rural, que é demonstrado através de comprovantes, de arrendamentos, de lavouras, né? Agora, essa reforma tramita a expectativa. Ontem eu dizia aqui no Notícia da Manhã, na Câmara, o deputado Rodrigo Maia quer colocar em plenário para votação agora no mês de abril, o que pese tudo que está acontecendo no país, inclusive em função dos acontecimentos políticos que rodeiam o Congresso Nacional, Lava Jato e etc. O senhor acha que o governo consegue evoluir na tramitação e aprovar em plenário essa reforma? Eu acho que no momento, hoje, o governo perdeu, né? O governo perdeu o planejamento do governo é que fosse aprovado em dezembro do ano passado. Isso, com a troca da presidência, isso era uma agenda econômica do governo, que era para ser implementada até o final do ano. Os grupos econômicos impuseram ao governo que fosse aprovada até junho desse ano. Para ser aprovada até junho desse ano, um relatório da reforma da Previdência teria que ser votado agora, anteontem. E não foi. Conseguimos barrar novamente a PEC para que o relatório seja votado no dia 6 de abril e abrindo esse espaço para mais discussões sobre a PEC. Uma vez que ninguém, eu digo a sociedade toda, a sociedade civil organizada, isso eu digo pela OAB e as 181 entidades que acompanham os relatórios da OAB, que acompanham os estudos da OAB, não concordam com o déficit da Previdência e tampouco com as regras. Com o volume anunciado? Com Isso, o valor anunciado pelo governo? Isso. Que não é tão grande assim. Não existe déficit. O que existe é superávit. O superávit ele vem diminuindo ano a ano. Ano 2014 foi 54 bilhões. Ano de 2015 foi 11 bilhões. Então teve uma queda muito grande. O governo pecou porque ele poderia ter anunciado a queda de um superávit e não em um déficit da Previdência. O cálculo do governo é muito simples. Ele inclui no cálculo os servidores da União, os estatutários da União, os concursados da União. Os estatutários da União, os servidores, os juízes federais, os servidores do INSS, eles não podem estar no cálculo do regime geral de previdência. O regime geral de previdência são dos trabalhadores privados. Então, não tem como colocar... Tem como misturar as coisas. Não tem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não tenho como colocar o Exército dentro desse mesmo cálculo. Então, é combater essa tese de que se não mexer, vai quebrar. Ou já está quebrada? O governo já está falida? Tenta passar essa imagem para o trabalhador se conscientizar de que vai perder seus direitos. Isso é tão verdade
que tivemos uma decisão ontem de uma juíza federal do estado do Rio Grande do Sul que proibiu todo tipo de veiculação por parte do governo federal que tente induzir o trabalhador brasileiro de que a reforma é necessária. Então, não é só hoje a OAB que diz, mas o sistema judiciário diz que a reforma da Previdência, na forma na qual o governo quer fazer, ela é indevida, ela é um retrocesso social. E se é um retrocesso social, ela fere os preceitos constitucionais. Em virtude disso, ela é inconstitucional. E a mobilização contra esse avanço da reforma e as mudanças que devem ser colocadas por vocês vai continuar, né? Não, com certeza. A briga, a guerra apenas começou. A gente não tem como deixar isso passar. Tem como jogar as armas no chão agora de jeito nenhum. Não tem como responsabilizar o trabalhador pelas más gestões dos políticos brasileiros. É verdade. Nós conversamos aqui com o advogado Chico Couto, que é presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da OAB. Muito obrigada pela presença e as informações. Que agradeço. Um bom dia.